Falo também a todos aqueles que estão aí desse lado em casa, a respeitar as orientações de distanciamento social, nestes dias um bocadinho invulgares, nestes dias que são também dias de muito teste à nossa resiliência, à nossa capacidade de termos responsabilidade individual e coletiva. Eu sou a jornalista Fátima Araújo e fui convidada por esta associação, os Amigos da Montanha, para este fórum online, para esta conversa, prefiro chamar-lhe assim, para esta conversa, sobre o que é isto de ser um atleta em tempos de isolamento, o que é isto de trabalharmos a componente psicológica e física dos jovens atletas neste tempo de isolamento social, o que é isto de prepararmos-nos fisicamente dentro do espaço, adaptando-nos ao espaço mais restrito de casa, e o que é isto da alimentação que podemos fazer para tornar nossa aliada neste contexto de distanciamento social e neste contexto também um bocadinho de maior stress, de maior ansiedade. A aposta na pedagogia, porque também é um bocado isso que pretendemos fazer com esta conversa, com este fórum online, a aposta na pedagogia, na formação, na dinamização da prática desportiva, são os pilares bases desta associação, os Amigos da Montanha, que tem cerca de 100 atletas de formação em modalidades como o atletismo, a natação e a orientação, tem também 30 atletas séniores de trail, de orientação e de atletismo, tem ainda 25 ambientalistas, e esta palestra online, o que é que pretende ser? Pretende ser um bocadinho uma reflexão e uma troca de experiências sobre boas práticas, sobre conselhos, sobre dicas, sobre a análise de múltiplos fatores que devem ser tidos em conta pelos atletas nestes dias de maior confinamento. E para isso estão comigo 3 pessoas, a nutricionista Ana Martins, que vamos ver daqui a bocadinho na imagem. Está também o Rafael, aqui está a Ana. Olá, Ana. Olá, boa tarde. Olá, tudo bem, Fátima? O Rafael Lima, que é técnico de desporto, é atleta de orientação e é treinador da equipa de orientação dos Amigos da Montanha, e ainda o professor de Educação Física, o Carlos Alberto, que é o Carlos Alberto Pereira, que é treinador e responsável pela equipa de formação da Associação Amigos da Montanha e é ainda membro da direção dos Amigos da Montanha, e ela não está aqui neste quadruplex, a Elizabeth Rocha, que é responsável pela comunicação e pelo marketing da Associação Amigos da Montanha, não a estamos a ver, mas ela é a nossa antecâmara, está nos nossos bastidores a ajudar-nos a pôr online esta palestra e a ajudar-nos a resolver algumas contrariedades técnicas que eventualmente possam surgir, e é muito provável que surjam, porque é a primeira vez que todos nós estamos a experimentar isto a partir de casa e que estamos a usar esta plataforma de streaming para fazer isto, portanto, a Elizabeth há de ajudar-nos a ultrapassar isto. O que é que eu gostaria de lançar como mote para a nossa conversa e para a nossa reflexão? Se calhar podíamos começar tentando reavivar a memória de quem nos está a acompanhar a partir de casa, aquelas imagens e aqueles vídeos que todos nós temos visto nas redes sociais, que têm a ver com aquilo que desportistas de todo o mundo, de diferentes modalidades, vão publicando. E o que é que acontece? Perante o adiamento dos calendários desportivos, das imensas competições, das imensas provas desportivas, o cancelamento de atividades lúdicas de diferentes organismos, entidades e associações, como é o caso dos Amigos da Montanha, perante inclusivamente a suspensão das aulas letivas nos diferentes países, nós temos visto desportistas de diferentes modalidades, pessoas comuns, como nós também, a publicarem, enfim, formas criativas de poderem fazer aquilo que fazem no seu dia-a-dia normal, ainda que agora o façam dentro de casa. Temos visto algumas formas de se readaptarem e de se manterem em forma física, não obstante terem que ter tido de alterar as suas rotinas, e todas essas imagens que nós temos aqui presentes e esses vídeos que nos vêm à memória fazem-me concluir uma coisa que pode ser a premissa para a nossa conversa, que é todos os jovens, todos os atletas, todos os desportistas, os cidadãos em geral, nestes tempos de confinamento, têm de se manter ativos. Nós não podemos nem devemos ficar parados e o importante é não pararmos. E sendo esta a premissa base da conversa que eu quero lançar, eu se calhar começaria por questionar o Rafael e o Carlos, até porque vocês têm estado em contacto permanente com os vossos atletas e têm inclusivamente enviado os planos de treino para alguns deles. Começaria por perguntar, se calhar talvez, Carlos, como é que
esta juventude, estes atletas, estes desportistas podem fazer um 3, um 4 ou um 20 em 1, que é, por um lado, manterem a sua saúde mental, aliviar o seu stress, a sua ansiedade, manterem o seu autocontrolo, e ao mesmo tempo focalizarem-se, concentrarem-se, darem atenção àquilo que possam ser os seus objetivos desportivos, as suas metas desportivas, e, em simultâneo, manterem a condição física possível nas condições em que estão e nos espaços físicos onde estão agora. Antes de mais, boa tarde a todos, àqueles que nos estão a ouvir, a Fátima, a Ana e ao Rafael. Relativamente à questão que me coloca, esta é uma situação em que todos nós vivemos pela primeira vez. Nós, treinadores, pais, atletas, professores, portanto, estamos todos a adaptar-nos a uma situação que é nova, acima de tudo. Depois, há princípios que todos nós conhecemos que, em termos de benefícios da prática da atividade física, ou seja, os ganhos de força, os ganhos de resistência, os ganhos de flexibilidade que essa atividade física nos traz. O contrário, ou seja, o confinamento, o isolamento, traz-nos o contrário. Daí, claro que temos que adaptar-nos e preocupar-nos com a atividade ou a falta dela que os diferentes atletas vão tendo em casa. É uma situação que nós não podemos fazer isto sozinhos. Antes de mais, a família, os pais são um parceiro fundamental, porque mesmo que nós enviemos planos, atividades, desafios, nós nos Amigos da Montanha, nomeadamente com os atletas que treinam comigo e na equipa que eu faço parte, nestes últimos tempos temos lançado desafios a todos os atletas. E eles vão fazer. Que desafios são esses? Que desafios são esses que vocês propõem aos vossos atletas? Desafios, por exemplo, há 2 semanas, um dos desafios até foi a Elizabeth que lançou, em que os atletas foi-lhes pedido que fizessem um vídeo daquilo que estavam a fazer em casa. O resultado tem sido ótimo e nós tivemos coisas muito criativas e que num espaço muito reduzido, porque temos que contar também com esta realidade, ou seja, aquilo que cada jovem tem em casa à mercê difere de uns para os outros. Nós temos atletas que têm casas com jardim, com barandas, com terraços, e temos outros atletas que a casa é extremamente exígua e difícil de eles fazerem alguma atividade totalmente diferente daquilo que eles estão habituados. Mas, Carlos, aquilo que vocês propõem aos vossos jovens é, em função do espaço físico que têm em casa, adaptarem os exercícios e o treino a esse espaço, é isso? O plano de treino, entre aspas, que propõem cada um deles, assim, o plano tem em conta essas variantes? Sim, o plano de treino existe com atletas muito jovens, e o Rafael está aqui, também é treinador e de certeza que tem a mesma opinião. Com atletas muito jovens, não adianta estarmos a fazer grandes planos. Eles não cumprem. Não, e também não é só isso, porque nós, o que é que pretendemos com um miúdo que é Benjamin, tem 8, 9, 10 anos, nomeadamente no atletismo, é que eles brinquem o atletismo. Primeira premissa. E só a partir daí, e essas brincadeiras são transversais a todas as modalidades. De certeza que o Rafael usa também esse tipo de jogos que nós usamos na orientação, mesmo até para a natação, porque há atividades que são feitas fora d'água, no futebol, no voleibol, são atividades que podem ser feitas em qualquer lugar. Agora, há pequenas coisitas, eu estou-me a lembrar, por exemplo, que a minha mulher é educadora e lança pequenos desafios também aos pequenotes, miúdos de 4, 5 anos, em que não difere muito daquilo que se faz ou que se pede a uma criança com 9, 10 anos. Porque, acima de tudo, o que é que nós queremos? Primeira coisa, que eles sejam felizes, que se divirtam com aquilo que nós propomos e que mantenham alguma motivação. Claro que a motivação aqui é muito complicada, porque quando se tem atletas, e nós também temos atletas que já estão num patamar bastante elevado em termos de treino, em termos de exigência de treino,
como são atletas juvenis, júniores. Nós, ao nível dos Amigos da Montanha, no atletismo, já temos um atleta que é internacional. Portanto, foi ainda o ano passado campeão em salto em altura. Tivemos outros campeões, mas o atletismo e as outras modalidades são assim. Eles rapidamente também são atraídos por outras equipas e saem, mas é com estes que nós temos de trabalhar. E aqui, manter a motivação de um atleta destes é muito difícil. E porquê? Porque eu não posso dizer a um atleta, e esses atletas têm planos de treino, mas nunca sabemos quando vai competir. Ou seja, estamos sempre a adiar. Porque nesta altura, por acaso, em termos de atletismo, seria uma zona verde, ou seja, seria um período em que não há competições, mas estaríamos a preparar as competições que vinham já aqui em abril, fins de abril, maio. Essa questão da indefinição do calendário adensa a ansiedade, o stress dos atletas. Deixe-me usar isso como deixa para ouvirmos aqui o Rafael. Rafael, porque quando ouvíamos o Carlos falar dos júniores e dos mais crescidos, não estando os vossos atletas nesta altura possibilitados de exercitarem no seu habitat natural, seja a nadar, seja a fazer canoagem, seja a fazer montanhismo, seja a fazer o que seja, o que é que vocês têm recomendado aos vossos desportistas? São exercícios específicos da modalidade ou são mais exercícios ou treinos de condição geral do físico em geral? O que é que vocês têm sugerido aos vossos atletas fazer? Olá, boa tarde. Cumprimentar-vos primeiro à Fátima, à Ana e ao Carlos. Tudo bom? Que estejam bem de saúde. É o que se quer para todos neste momento. No fundo, vivemos de facto uma época estranha e difícil para todos. E temos que nos adaptar e temos que viver com esta realidade. Em termos de treino, isto no fundo é tentar manter um nível de condição física para que depois, quando puder retomar a atividade normal, se possa avançar com a planificação de treino em função das competições que irão surgindo e que foram adiadas e estão a ser adiadas constantemente. Mas vocês, como treinadores, têm consciência de que o facto de haver essa indefinição em termos de calendário, quando é que as provas e as competições poderão recomeçar, e o facto de terem também a consciência de que este confinamento, este isolamento social não permite aos atletas o nível de desempenho e o nível de performance que teriam a treinar normalmente, vocês receiam que isso abale os índices de confiança e da própria motivação dos vossos atletas? Tudo depende do grau de evolução que eles já têm na própria modalidade. E da idade também. E a idade, não é? Porque numa criança é mais difícil manter o foco, não há o enquadramento do treino, do treinador, dos próprios colegas. Portanto, dizer a um jovem ou uma criança para treinar 2, 3 vezes por semana ou mais vezes, se calhar é mais difícil, não é? Ou tem os pais que dão algum enquadramento. No fundo, depois nós não conseguimos sequer avaliar o que é que está a ser feito por eles. Às vezes é preferível nem fazerem do que estarem a fazer mal. Nós, na orientação, na nossa modalidade, o que estamos a tentar fazer é lançar alguns desafios, porque a nossa modalidade permite, com os mapas e com os dispositivos que existem na internet e nos próprios computadores, para depois exercitarem a parte técnica da orientação. Depois temos a parte da condição física, que está mais vocacionada já para os mais velhos e os mais evoluídos e aqueles que neste momento estão a tentar, por exemplo, temos 1 ou 2 atletas que poderão ser selecionáveis para as competições internacionais nas camadas jovens. E, portanto, esses têm que trabalhar e tentar manter um nível de treino que lhes permita, de facto, quando regressar à competição, estarem preparados para isso. Carlos, como é que, e falando destes mais avançados, um nível competitivo mais elevado, como é que se trabalha esse nível técnico-físico dos atletas para quando regressarem às competições, depois deste isolamento, o seu desempenho não fique aquém das expectativas dos próprios atletas e de quem os orienta? Claro que nesta altura
E como disse o Rafael, a grande preocupação é manter uma condição física, pronto, minimamente aceitável. Porque em termos técnicos, a maior parte deles, eu olhando, por exemplo, para um atleta de salto em altura, nesta altura é impossível, porque, claro, eles não têm um colchão, não têm onde saltar, mas há um sem número de exercícios, um sem número de atividades que eles podem fazer. Isso, não tenho a mínima dúvida. Há coisas que eles, a partir de juvenis, que já têm alguma experiência em termos de treino, há situações que eles levam para casa que pronto, claro que a nossa presença é fundamental, porque eles precisam sempre de algum feedback do que está bem, do que não está, mas há uma série de exercícios que eles já dominam, mesmo em termos técnicos, que já têm alguma capacidade de se autoavaliarem e de saberem aquilo que nós pretendemos e com as indicações que nós lhe vamos dando semana a semana, eles vão se mantendo. Agora, claro que isto vai se arrastando. E quando se pede a um atleta que é internacional, que é, por exemplo, campeão nacional, ou que pretende ir a uma competição nacional, que pretende uma marca que o leve a uma competição nacional a um patamar superior, que vá treinando, e ele vai-se adiando, pronto, que já são jovens com 15, 16, 17, 18 anos, portanto, estão atentos às notícias e sabem que as coisas vão sendo adiadas, os campeonatos vão sendo adiados, os nacionais, os europeus, os Jogos Olímpicos, e isto é complicado porque isto traz muita ansiedade. Nós já voltamos a essas questões das emoções, estas questões físicas e técnicas, não sem antes ouvirmos a Ana Martins. Que alimentos, que hábitos alimentares é que os atletas devem ter em atenção durante esta quarentena para manterem 3 coisas em simultâneo? O sistema imunológico em alta, fortalecido, para continuarem a ter energia e, outra coisa muito importante, para não engordarem. Boa tarde, Fátima, boa tarde, Carlos, e boa tarde, Rafael. É um prazer estar aqui com vocês e obrigada também, Elizabeth, pelo convite. Essa é uma questão muito importante. Mais do que nunca, acho que a saúde está aqui posta em causa, não é? Portanto, neste momento está toda a gente confinada em casa e, portanto, os hábitos alimentares podem e com certeza alteraram. Isto tem dois pontos, tem 2 lados, aliás, tem um lado talvez um pouco mais negativo e outro lado também um bocadinho mais positivo, ou seja, o negativo aqui para os atletas certamente é a mudança do balanço energético, ou seja, aquilo que entra, as calorias que entram e as calorias que saem certamente está alterada, não é? Porque a atividade física dos atletas diminuiu substancialmente, ou pelo menos o tipo de atividade física, portanto não será com uma intensidade tão elevada quanto aquilo que eles estão habituados e, portanto, o gasto calórico também certamente irá ser menor. Portanto, há que ter uma atenção redobrada para um consumo alimentar consciente e equilibrado, de forma a que a condição física deles também não altere demasiado, não é? Ou seja, em termos alimentares, claro que uma alimentação saudável, o que é que pressupõe? Pressupõe que tenhamos uma boa ingestão de hidratos de carbono, fontes de energia, não é? No caso dos atletas, boas fontes de hidratos de carbono, podemos considerar boas fontes de arroz, de massa, batata, pão, que são os alimentos que nós consideramos com maior densidade energética, mas que neste caso, se calhar, são aqueles que nós deveremos ter um bocadinho mais. Dentro destes grupos de hidratos de carbono, nós temos ainda aqueles que, no meu ponto de vista, são os piores, são aqueles hidratos de carbono mais simples, que vêm dos açúcares, dos produtos embalados, das bolachas, chocolates, etc., que, infelizmente, são aqueles que nós temos maior propensão a consumir nesta fase, não é? Devido ao confinamento em casa. E também porque, lá está, nós usamos a alimentação para tudo, não é? Para festejar, para quando estamos aborrecidos, ou para, lá está, quando não temos nada para fazer, vamos sempre abrir o frigorífico e ver o que é que temos lá para nos distrairmos. E, portanto, esta altura não é muito fácil
para gerir o consumo alimentar neste aspecto. Ana, no caso particular dos atletas, a ideia que está a transmitir é que devem evitar aqueles alimentos de alta densidade energética, exatamente, mas que não têm tanta qualidade nutricional. É isso que está a sugerir. Sei lá, as lasanhas, as pizzas, essas coisas que nos entusiasmam, mas que não têm qualidade nutricional. Exatamente, porque os atletas, obviamente, que têm uma necessidade maior de hidratos de carbono, não é? E por isso devem comer boas quantidades, mas nesta altura devem ter algum cuidado com isso, porque precisamente por não estarem habituados a fazer nenhuma restrição, agora se calhar terão que... eu não quero falar, não é restrição exagerada, não é? Este não é o momento para se fazerem restrições exageradas, nem acho que é o momento para se entrar em dietas, por assim dizer, precisamente por causa do nosso sistema imunitário, que também precisa de nutrientes e de estar bem com energia. Mas, certamente, têm que ter mais cuidado do que era o habitual, com este tipo de alimentos mais ricos em açúcares e gorduras, não é? Que são tão apetecíveis. Que até agora, se calhar, não tinham que ter esse cuidado, agora passam a ter que ter. Pensando no reforço do sistema imunológico, que é determinante nesta altura, não só para os atletas, mas para qualquer cidadão, a preferência e a opção há de ser sempre igual a pensar justamente no reforço imunológico. Sim. Alimentos frescos e com vitaminas e citrinos, por exemplo? Por exemplo, falamos de fruta e vegetais, não é? Que fazem... Aliás, se nós olhamos para a roda dos alimentos, a parcela maior da roda inclui fruta e vegetais, não é? Estamos a falar de vitaminas como a vitamina C, não é? Existente, por exemplo, nas couves, em frutas como a laranja, como os morangos, kiwi. Portanto, toda a gente sabe que a vitamina C tem um papel muito importante em doenças infecciosas e gripes, por exemplo. Temos também o magnésio, que é um mineral aqui importante para atletas e nesta fase também é importante porque faz parte da defesa antioxidante. Temos vitaminas de complexo B, existente, por exemplo, em carnes, vitamina E, o selênio, o zinco. Portanto, há aqui um complexo de vitaminas que existem, no fundo, em vários grupos de alimentos, não é? Isto, no fundo, é seguir um bocadinho os conselhos de alimentação saudável e, mais do que nunca, reforçar a ingestão de hortícolas, que é algo que eu acho que as pessoas estão... É esse o lado bom, que eu acho que isto está a trazer, que é o consumo mais caseiro, não é? Portanto, as pessoas estão a cozinhar mais, estão a dedicar mais tempo à cozinha e, se calhar, estão a utilizar um bocadinho mais alimentos saudáveis, não é? Que até agora, se calhar, faziam mais compras, ou, aliás, mandavam vir comida mais de takeaway, mais de fora, e agora estão a tentar melhorar a alimentação através de hábitos culinários. Nós já voltamos a conversar, Ana, até porque parece-me importante sublinharmos aqui aspectos que tenham a ver com a hidratação e com a forma ou as ferramentas que podemos pôr ao nosso próprio dispor para evitarmos aquela coisa das gordices, as chamadas gordices. Nós já lá vamos a isso. Mas voltamos aos aspectos técnicos e físicos da nossa conversa. Carlos, como nós tínhamos vindo a sublinhar, estando os atletas mais confinados, não estando a treinar no seu habitat natural, que impactos principais ou consequências e efeitos principais pode ter este destreinamento, entre aspas, este não treino nos mesmos moldes que são feitos em circunstâncias habituais? Estou a lembrar-me, por exemplo, das lesões. Podem ser mais suscetíveis os atletas a lesões por causa deste destreinamento? Sim, é evidente que sim, e aquilo que nós ouvimos a doutora Ana e referiu um aspecto que acho extremamente importante, e eu poderia complementar que neste imobilismo uma das consequências poderá ser a perda de tónus muscular. E isto tem que ser trabalhado. Claro que em crianças não se fala muito, mas com jovens atletas e júniores. Estamos a falar da massa muscular, é isso? A massa muscular. Os atletas podem perder massa muscular e ganhar mais massa gorda, é isso que está a sugerir? Sim, também. E eu estava a ouvir com muita atenção a doutora Ana e estava a lembrar-me exatamente desta situação. Claro que depois há uma série de exercícios que nós achamos mais convenientes e mais adequados para este ou para aquele atleta. Depois poderão perguntar quais exercícios. Há uma série deles. É evidente que é uma premissa extremamente importante que eu penso nisto.
e que digo muitas vezes aos atletas e aos meus alunos, que é qualquer exercício que nós fazemos é melhor do que não fazer nada. E o pior exercício é sempre aquele que não fazemos. Portanto, perante esta premissa, há coisas que nós depois temos que agarrar, adequar a atividade àquilo que nós queremos, à característica do atleta, àquilo que queremos até melhorar, porque nós estamos em período de confinamento, claro que é um mês, mas ainda estamos a pensar naquilo que eles fizeram há 2 meses atrás, há 3 meses. Mas, Carlos, dê-nos ideias concretas do que é que eles podem fazer no seu dia-a-dia em casa para evitar que esse destreinamento tenha complicações físicas no momento em que eles voltem a treinar em termos competitivos. Sim, portanto, isso se calhar está-se a referir mais especificamente às qualidades físicas que eles têm que manter, digamos. Claro que num espaço reduzido, e para quem não tem, por exemplo, um treadmill, uma passadeira ou uma bicicleta, terá que trabalhar a capacidade aeróbia. É difícil, mas pode trabalhar a força. Pode trabalhar a força geral, a força específica. Nós com uma cadeira, com um pequeno banco, poderemos trabalhar de pé, com agachamentos, há uma série de exercícios que eu indico aos mais velhos, que eles fazem e que, porque já fazem parte do seu leque de exercícios que faziam. Portanto, é muito fácil eles pegarem naquilo e trazerem para dentro de casa. Depois, eu também, um outro aspecto que eu gostaria de trazer para aqui, que é, eu no início julgo que falei nisto, que é a ajuda que a própria família tem que trazer e que tem que acompanhar este jovem atleta. Eu lembro-me que há um mês, quando eu fui questionando dos mais jovens o que é que tinham feito, e um deles disse-me textualmente: professor, olha que a minha mãe não me deixa sair de casa, portanto eu tenho... Pronto, ótimo. E digo isto porquê? Porque eu tenho alguns que, apesar de tudo, vão tendo um jardim, vão tendo uma rua no quarteirão, que nesta altura ainda lhes vai permitindo fazer uns sprints, fazer algumas coisas para complementar aquilo que pode ser feito dentro de casa. Eu próprio, embora tenha espaço exterior, tudo bem, eu próprio há situações que vou fazendo dentro de casa, portanto, eu vou experimentando e vou fazendo e sei que eles próprios fazem, por isso daí a indicação, vou-lhe dando e tenho a certeza que 90% dos miúdos que eu treino cumprem aquilo que lhes é dito. Rafael, em função destes constrangimentos todos, é possível variar as intensidades de treino ou, por outra, é recomendável que os atletas nesta altura variem as intensidades de treino? Sim. É? Sim, e consegue-se. Como é que se consegue? Claro, há o trabalho que se pode fazer dentro de casa, mas ainda se pode ir à rua de proximidade e fazer algum trabalho no exterior. Dá para complementar. Nós na orientação não é tão fácil, porque não podemos ir com os mapas de floresta, que é o nosso meio natural, para a prática. A parte da condição física, sim, naturalmente que sim. E temos que o fazer. Eu só aqui um chega. Eu considero esta fase agora como uma pré-época, porque no fundo não sabemos quando começar a época, porque estamos a fazer uma transição, literalmente. Tivemos que abrandar nas intensidades, nós, principalmente na orientação, íamos entrar num período bastante competitivo, mas no fundo também era um período, o mês de março, para nós sem competição, exceto os que estão envolvidos com as seleções, que teriam provas de seleção, mas de resto seria um período de transição até agora, depois da Páscoa, sim, iríamos entrar num período bastante... Mas, Rafael, para que não aconteça aquilo que, no vosso caso, treinadores, possa ser o maior receio, que é agravar os índices competitivos dos atletas, para que este confinamento e este isolamento social e estas constrangedoras condições de treino não agravem os índices competitivos dos atletas, no vosso entender... isto para os atletas é sustentável por quanto mais tempo, de forma a que não se agrave esse índice competitivo? É assim, toda a gente está no mesmo patamar, quer o treinador, quer o atleta, no sentido de não sabemos quando é que isto vai acabar.
E não sabendo, estamos aqui num limite que não sabemos quando vai ser o limite. E isto para quê? Para dizer o quê? Qualquer atleta tem que ser forte mentalmente. Só irá vingar como atleta se for forte mentalmente. A parte psicológica disto é ter o foco e nunca deixar de ter o objetivo do que é que se pretende no futuro como atleta. E isso é que os vai manter no treino, a seguir as planificações que os treinadores vão deixando todos os dias para eles cumprirem, para que depois sim se possa de facto chegar à competição. Esta é uma fase de pré-época, como digo, na pré-época não há competição, estamos a levar por esta via da pré-época. Se calhar é uma forma de encararmos este processo, para não criar o stress da falta de competição, porque quem treina gosta da competição. E é sempre a forma de avaliarmos mais fidedigna do estado dos nossos atletas. Mas no fundo fomos apanhados de surpresa e tivemos que nos adaptar à circunstância. Portanto, Carlos, Vamos ter competição depressa, portanto, nós competição propriamente dito, se tivermos em finais de junho, início de julho, alguma coisa, será um milagre. Portanto, competição a sério só mesmo depois de agosto. Carlos, foco, determinação e acrescentaria eu, talvez capacidade de improvisar ou tentar improvisar para aguentar isto tudo. Temos que improvisar. Podem ser estas três. O treino é podem ser estas as três palavras-chave para os atletas nesta altura. O foco, a determinação e a capacidade de improvisar, é isso? Sim, sim. O foco para mim é crucial e a motivação tem que estar sempre em cima para percebermos que de facto o atleta quer atingir determinados objetivos. Por isso temos que manter isso em alta. Claro que não é fácil e há aqui uma questão que é a parte social, que é o contacto quer com o treinador, quer com os outros colegas de treino, de equipa. Isso também é extremamente importante na componente do treino. E essa parte falta a parte do companheiro para treinar, sozinhos, no fundo, não é? E depois isso também se reflete na forma do estado de espírito do próprio atleta. Há, porventura, dias que não lhe irá apetecer treinar, mas terá que ser a força de vontade que terá que vir ao de cima. Porque geralmente a parte social ajuda bastante naqueles dias que a motivação para treinar é mais baixa. Claro. Rafael, há inúmeros estudos internacionais que vão apontando efeitos profundos, não só no corpo, mas também na mente dos atletas decorrentes do isolamento social, dos atletas e não da comunidade em geral. Há relatos, por exemplo, de que esses efeitos passam por alterações significativas nos ciclos de sono, podem eventualmente passar por alucinações, pela criação de amigos imaginários. Imagino que nada disso tenha sido reportado pelos vossos atletas até ao momento, mas aquilo que eu gostava de perceber era, vocês, em função das conversas que têm tido com eles, têm-se apercebido de algumas mudanças comportamentais um bocadinho preocupantes, justamente por toda esta conjuntura, ou não? Ou isso não está ainda a acontecer? Penso que não. Eu acho que neste momento há um princípio que todas as pessoas devem seguir, que será tentar manter os seus ritmos de dia a dia. Não alterar muito os hábitos de sono, não alterar muito os hábitos de trabalho, porque no fundo, nem as horas de alimentação. Porque o nosso biorritmo está habituado a um determinado padrão. Não os podemos agora também alterar, porque depois vai alterar toda a nossa estrutura, quer física, quer mental. Eu acho que hoje, com as ferramentas que nós temos, com os contactos que nós temos através destes meios tecnológicos, eu acho que isso dificilmente se colocará. É porque, por exemplo, a parte mais difícil para os miúdos neste momento, até será este período de férias que nem terão aulas. Agora, quando eles retomarem as aulas, principalmente agora com os meios que vão ter disponíveis, eu penso que eles vão ter que entrar também no seu ritmo e isso vão ter que reorganizar também os seus horários, de forma a que encaixar as aulas, encaixar o lazer, encaixar o treino, os horários de alimentação. Portanto, eu não vou muito por aí. Não acredito que isso seja tão
tão significativo no nosso. Deixa-me tentar ouvir. Eu não sei se me está a ouvir, se nos estamos a ouvir. Carlos Alberto, estamos a ouvir ou não? Sim, estou. Ok. Mantermos o que o Rafael estava a sugerir era mantermos as rotinas. Portanto, rotinas não só de treino, mas também de horários, de tarefas eventualmente agendadas. Isto pode ajudar a alguma coisa? Ou no dia a dia nós nem nos vamos lembrar disso? Muito não, menos agora que estamos em confinamento. Eu estou plenamente de acordo com aquilo que o Rafael disse. Que, assim, nós precisamos, o grande parceiro aqui nesta situação de confinamento, como eu disse, é a família. A família é fundamental. Porque o jovem é atleta, mas também é aluno, é filho, é irmão, e isto tem que ser tudo conjugado. Eu penso que os pais, neste momento, e isto tem sido uma aprendizagem muito rápida de todos nós, enquanto treinadores, enquanto professores, quer dizer, nós temos que adaptar a coisas novas e vamos ter que nos adaptar a partir de terça-feira com um novo sistema de aulas, uma série de coisas, e os jovens também se estão a adaptar. E a família é fundamental aqui. E eu ainda hoje, a ler um artigo de um colega que é professor, e ele dava um exemplo e mostrava até um exemplo de uma grelha que tem para ele, enquanto professor, e para os filhos. E isto tem que existir, e os pais têm que começar a optar por este tipo de ferramentas. Hoje, miúdos, e como dizia o Rafael, e eu partilho plenamente, os miúdos não se sentem isolados, até porque, claro que há 10, 20, 30 anos, não havia redes sociais, não havia nada disto, e os miúdos sabem perfeitamente, contactam rapidamente uns com os outros, eles são capazes de treinar ao mesmo tempo, porque, através das redes sociais, que o colega, portanto, e esta situação não se põe. Agora, o grande problema será a reorganização do tempo. E eu deixo isto, é um apelo que eu deixo aos pais, porque venha a partir de terça-feira as aulas recomeçam, e eles têm o seu calendário escolar, o seu horário, têm que o cumprir, os seus planos de treinos, têm as tarefas, e eu faço um apelo aos pais, mas também faço aos professores, porque eu ouvi nas últimas reuniões que tive de avaliação, colegas a queixar-se e depois um dá o seu exemplo e a gente chegámos à conclusão de que havia gente a mandar mais tarefas para casa do que aquilo que acontecia antes deste confinamento. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, ou seja, e os pais se fizerem esta tal grelhazinha onde tem o horário do estudo do português e a tarefa de educação física, e nessa grelha se tiver também um pequeno meia hora, uma hora para o treino do atletismo, de orientação, e eles conseguem, assim como têm o seu tempo de socialização com os colegas. Agora, isto tem que ser organizado. Hierarquizado, não é? Hierarquizado. Tarefas e... Sem dúvida. Aquilo que já acontecia e que muitas vezes nós nos queixamos que os jovens e as crianças que levam o seu telemóvel e que chegam de manhã às aulas cansados, claro, isto não pode acontecer. E o papel dos pais, e agora que estão em casa com eles muito mais tempo, é fundamental. Organizem o tempo de trabalho, organizem as tarefas, façam esta grelha de tarefas e hierarquizem o tempo que ele tem. E o tempo chega perfeitamente para tudo isto. E sobra, se calhar. Vamos ouvir a Ana Martins outra vez. Ana, porque parece-me, corrija-me se estiver errada, que a hidratação nesta altura, ou bebermos líquidos nesta altura, é determinante. Essa hidratação, no caso dos atletas, deve ser maior nestes dias de isolamento e de distanciamento social? Deve ser igual ou deve ser a mesma que nas outras alturas? Enfim, Fátima, deve ser adequada, não é? Portanto, ou seja, nem a mais nem a menos. Nesta fase, provavelmente, a necessidade não é tão grande, porque também não há perdas através de suor tão significativas. No entanto, é preciso ser adequada e há tendência, penso eu, em ingerir um pouquinho menos do que aquilo que seria o expectável. Porque a maior parte das pessoas bebe quando tem sede, não é? E infelizmente os atletas, os mais jovens, se calhar a altura em que bebem um pouco mais de água é precisamente quando vão para o treino, não é? Ou durante ou após o treino. E não existindo esse fator,
se calhar esquecem-se um bocadinho desse fator importante, não é? Uma das estratégias será, primeiro, não beber só quando há sede, não é? Porque a sede já é um sinal de desidratação e, portanto, não devemos sequer chegar a esse ponto. Podemos beber água, podemos fazer alguns chás em casa, podemos fazer umas bebidas aromatizadas com fruta, por exemplo. Podemos também aumentar o consumo de sopa, não só aproveitarmos os vegetais que lá estão, mas também acabamos por ingerir alguma água, e alimentos também ricos em água, como por exemplo a fruta. Portanto, tudo isto contribui para que a ingestão seja mais adequada, não é? Mas o importante mesmo é não deixar, ou aliás, não beber só quando há sede, isso é que não deve ser. E depois, uma coisa também que é difícil nestes dias, como é que nós devemos gerir a nossa relação com os doces, com as chamadas gordices, como eu gosto de chamar, porque, enfim, eu pelo menos falo por mim, eu sempre que me sinto mais descompensada, eu sinto mais necessidade destes miminhos. E isto aqui leva-nos para 2 patamares diferentes, porque a dificuldade se calhar está em identificarmos onde é que começa e termina a nossa fome fisiológica e onde é que começa e termina a nossa fome emocional desencadeada ou pelo isolamento em casa, ou pelo stress, ou pela ansiedade que tudo isto acaba. Portanto, como nós fazemos a gestão dessa relação com as gordices e da fome fisiológica versus a fome emocional? Ora bem, pegando aqui num aspecto que o Carlos estava a referir há um bocado, importante também é fazer um planeamento, não é? É preciso nos organizarmos, fazermos as refeições com horários específicos, ou seja, termos horário para fazer o pequeno almoço, ou seja, não podemos incentivar as crianças a acordarem mais tarde que o habitual e se calhar até saltam o pequeno almoço, passam logo para o almoço. Não, isto não deve acontecer. Eles devem fazer as refeições com os horários a que estavam habituados, não é? De forma a que depois, entre as refeições, não tenham um apetite voraz e não lhes apeteça comer este mundo e o outro, não é? Porque às vezes o que acontece é que quando não se fazem refeições adequadas, acaba por se consumir mais fora delas. Outro ponto é, portanto, planear essas refeições. O outro é planear a ida às compras e comprar. Obviamente que podemos mimar um pouquinho e comprar assim algo um bocadinho fora da norma, mas não podemos fazer uma compra excessiva e, portanto, comprar tudo o que não é suposto, não é? Sei lá, alimentos como chocolates, bolachas açucaradas, não convém encher a despensa com esse tipo de alimentos, porque já sabemos à partida que se nos der um ratinho durante a tarde e sabemos que os alimentos estão lá, vamos à partida, vamos a esse armário. Podemos, inclusive, ter alguns snacks um pouco mais saudáveis em casa, disponíveis. Por exemplo, podemos comprar, vou usar agora alguns exemplos de snacks saudáveis, por exemplo, pipocas, não aquelas de compra iguais às do cinema, como é óbvio, mas podemos comprar... As que façamos em casa. Exatamente. Eu depois até posso deixar na página dos Amigos da Montanha algumas receitas assim mais saudáveis. É uma boa ideia. Pronto, vou combinar com... já falámos disso, mas prometo que irei fazê-lo. Portanto, umas pipocas mais saudáveis, sem gordura. Podemos comer, por exemplo, tremoços, são um alimento bastante nutritivo, rico em proteína e que é ótimo para consumirmos até quando estamos a ver um filme, por exemplo. Iogurtes magros, gelatinas com pouco açúcar ou sem açúcar, neste caso. Palitos vegetais, as crianças adoram cenoura crua, porque não? Estar entretidas a comer este tipo de alimentos é sempre bom. E em relação às doses das nossas refeições, Ana, nós devemos manter as doses que ingeríamos antes, devemos tentar reduzi-las um bocadinho, uma vez que não estamos a ter tanto gasto físico, tanto desgaste físico, devemos tentar reduzi-las ou mantemos as mesmas doses das refeições? Isso depende, porque depende um bocadinho se nós estamos a falar de uma pessoa comum, eu diria que podemos, à partida, uma pessoa comum, que eu quero dizer com isto, que não é atleta, não é? Portanto, que antes não tinha um gasto energético assim, nada excessivo, eu diria que podemos manter desde que não se façam excessos e, portanto, que o peso seja controlado. Num atleta,
o manter, ok, é que foi o que eu disse há um bocado, eu não considero relevante fazer restrições excessivas, mas talvez diminuir um pouquinho as porções dos hidratos de carbono seja uma boa ideia e substituindo essa porção por mais vegetais, por exemplo, basta, não é comer menos, é comer diferente, é comer mais vegetais para encher o prato com esse tipo de alimentos e reduzir um pouco ao consumo de arroz, massa e batata e depois, por exemplo, começar a refeição com uma sopa, não é? Depois o prato ser completo e depois acabar com uma peça de fruta. No fundo, é comer mais, mas se calhar alimentos densamente menos calóricos, porque assim, também não devemos fazer uma transição repentina, não é? Não devemos, alguém que está habituado a comer significativamente bastante, não consegue de um momento para o outro reduzir muito, até porque sentiria alguma fome com essa estratégia. Portanto, a ideia é ir aos pouquinhos, baixando o volume de comida, mas aumentando o consumo de alimentos densamente menos energéticos, como fruta e vegetais. Acho que seria uma estratégia a adotar neste instante. Muito bem, nós aproximamos-nos do final desta nossa conversa, faltam 8 minutos para as 6 da tarde e já vai longa, vai em quase uma hora a nossa conversa. Aproveitaria estes minutos finais para o Carlos, para o Rafael e para a Ana poderem falar de algum outro aspecto que não tínhamos aqui focado e que considerem ser importante partilhar com os nossos atletas que nos acompanham, o público em geral em casa que através das plataformas estão também a assistir a esta palestra online. Carlos, Rafael e Ana, alguma coisa a acrescentar? Eu acrescentaria uma pequena coisa que era, e até poderia ser uma questão objetiva. Eu não sei se a Ana, se calhar, estará em melhor condição para responder a isto. E é uma dúvida que eu tenho, que é relativamente à não absorção de vitamina D. Certo, sim. A partir do momento em que uma grande parte de nós estamos mais confinados quanto ao interior, e sendo nós um país de sol e habituados a trabalhar, e então nós, atletismo e orientação, habituados a estar no exterior, quer dizer, chegamos a um ponto em que reduz-se muito a exposição à luz solar. Eu não sei o que é que, se porventura, se isto poderia ser colmatado com algum alimento, alguma coisa que nos possa ajudar neste sentido. Carlos, de facto, a maior fonte de vitamina D que nós temos é o sol, não é? Portanto, e nós agora caminharíamos para a altura melhor para aproveitar a vitamina D, não é? Que estamos a caminhar para, portanto, já tem a ver com a nossa latitude em Portugal, agora seria a altura ideal para conseguirmos aproveitar o sol da melhor maneira. Não o podendo fazer, aliás, bastam 20 minutos por dia, ou seja, há pessoas que até o conseguem, não é? Basta ter uma varanda exposta ao sol, lá está o tal quintal que algumas pessoas conseguem ter, basta expor nos 20 minutos que acabamos por conseguir ter o aporte de vitamina D que necessitamos. Em termos de alimentos, infelizmente não existem alimentos que nos garantam um aporte tão adequado, porque lá está, temos os peixes gordos, por exemplo, salmão, no entanto, a quantidade de vitamina D é muito vestigial. Para fazer uma suplementação de vitamina D também é preciso ter alguma cautela, não é? Isto não se pode generalizar. O ideal seria saber qual o valor de vitamina D através de análises nessa pessoa, não é? Por exemplo, o Carlos, eu teria que saber qual era o seu valor de vitamina D atual para conseguir suplementar da melhor maneira. Portanto, eu para já, se calhar, não recomendaria a suplementação, a não ser em casos, por exemplo, de idosos ou de pessoas mais debilitadas, em termos de imunidade, em que eu, se calhar, ponderava a suplementação em doses baixas, claro, mas aí sim, se calhar poderia ser uma opção. Em caso de jovens saudáveis, tentaria reforçar o sol, né? Seria aqui o mais indicado. Infelizmente, através da alimentação é muito vestigial e não conseguimos ter o que precisaríamos através da comida.
Algum outro sublinhado que os ilustres palestrantes queiram fazer? Eu gostava... Ai, peço desculpa, mas Diga. Eu antes queria deixar aqui um repto aos nossos atletas e aproveito este canal porque tenho a certeza que muitos dos atletas treinados por nós nos estão a ouvir e a ver, e que é o seguinte, para estarem atentos aos nossos canais de comunicação, porque nestes próximos dias vamos lançar novos desafios, novas estratégias, novas tarefas, e que, complementarmente àquilo que temos indicado, esperemos que eles que se mantenham ativos e atentos, e vamos receber e vamos estar prontos para os feedbacks necessários e que de certeza que nos vão colocar questões àquilo que vamos colocar, e são tudo coisas novas que temos trabalhado estes últimos dias e que vamos lançar, e que estejam atentos. Rafael, ia dizer? Eu, no fundo, o que gostava de deixar era uma mensagem de esperança, que isto se traduza, de facto, numa mudança significativa em termos sociais, em que a família, de facto, volta a ser o principal elo social, de cola de toda a nossa estrutura social. Segundo, no fundo, que olhemos mais para os outros e que possamos também, com esse olhar para os outros, corrigir-nos naquilo que falhamos mais. No fundo, depois, em termos de secção de orientação, vamos continuar a trabalhar, a pensar que a curto, breve prazo vamos voltar à floresta, que é o nosso meio natural. Não nos sentimos. É uma mensagem importante a reter. Ana, algum comentário adicional para fecho de conversa? Eu acho que já foi dito tudo, não é? No fundo é tentarem aproveitar esta altura para adquirirem os melhores hábitos alimentares possíveis. Aproveitem para cozinhar, para estar com a família e sejam criativos, não é? No fundo é isso. É o grande desafio. Muito obrigada aos três pela vossa colaboração. Eu espero que esta partilha de ideias, esta partilha de experiências e de sugestões tenha sido útil. Espero também que ela ajude a funcionar como uma espécie de estímulo para atletas, para desportistas, para potenciais atletas ou desportistas, para pessoas em geral, não sendo desportistas, não sendo atletas, não sendo nada disso que estamos aqui a falar, também se possam sentir entusiasmados por esta partilha e por este estímulo para se manterem ativas, para se manterem saudáveis, mesmo que no confinamento de casa. Ana Martins, Elizabeth Rocha, Carlos Alberto Pereira e Rafael Lima, muito obrigada pela vossa disponibilidade e pelo vosso tempo neste final de tarde. Protejam-se, fiquem por casa. Muito obrigada ao público que nos acompanhou. E já agora, porque não também deixarmos esta mensagem final, termos presente que a capacidade de nos adaptarmos às mudanças e de superarmos as mudanças, sejam elas de que natureza for, é aquilo que nos distingue, não só como atletas, não só como desportistas, mas também é aquilo que nos distingue como pessoas. Um bem-aja a todos. Muito obrigada por terem estado connosco. Obrigado. Obrigada.